Olá, meus queridos! Hoje teremos mais uma aula de Geografia. Vamos abrir o nosso livro na página 12? Hoje vamos conversar sobre o crescimento da população brasileira. No ano de 1900, éramos 17 milhões de habitantes. Em 2015, somávamos 205 milhões de habitantes e em 2018, 209,5 milhões de habitantes. Mas quais são os fatores que fazem uma população crescer tanto? O crescimento populacional de um determinado território ocorre através de dois fatores. O primeiro fator é a migração. O segundo fator é o crescimento vegetativo. Então, esses dois fatores influenciam no crescimento populacional de um determinado país. Vamos falar sobre cada um deles? Começaremos pelo processo de migração. Migração é a movimentação de entrada ou saída de indivíduo ou grupo de indivíduos para um determinado território. Essa movimentação, ela tem dois fluxos, um fluxo de entrada e um fluxo de saída. Quando as pessoas chegam para morar em um determinado país, o processo é chamado de imigração. Eles são imigrantes. Quem chegou num país diferente do seu de origem é imigrante. E quando o grupo de indivíduos ou o indivíduo mora num país, mas deseja e sai desse país para ir morar em outro, ele é um emigrante. Então, olhando assim, parece que a gente está falando de pessoas diferentes, mas a gente está falando do mesmo grupo de pessoas. Vamos ver o exemplo. Imigrantes, imagine que um grupo de coreanos vieram montar lojas no Recife. Eles são imigrantes aqui no Recife. Mas com relação à Coreia, que é o país de onde eles saíram, eles são emigrantes. Então, é uma relação de saída e de entrada. Entrou num lugar que não é o seu de origem, você é um imigrante. Mas com relação ao seu país de origem, você é emigrante. Imigrantes são pessoas que entram em um país que não é o de sua origem e nele fixam residência. Emigrantes são as pessoas que saem de seu país de origem e vão morar em outro. Então, o grupo de brasileiros que saiu do Brasil e foi morar nos Estados Unidos, que aparecem aqui nessa foto, esse grupo, com relação ao Brasil, que é o país onde eles moravam e do qual eles saíram, eles são emigrantes. Mas quando eles entram nos Estados Unidos, eles são imigrantes. Entenderam? Vamos agora compreender o segundo fator que influencia no crescimento da população. O primeiro fator, nós já vimos, a migração. O segundo fator é o crescimento vegetativo ou crescimento natural. O crescimento vegetativo é formado pela diferença entre a taxa de natalidade. A taxa de natalidade indica o número de nascidos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes de um país. Então, taxa de natalidade se refere aos nascimentos. A diferença entre a taxa de mortalidade, que indica o número de mortes para cada grupo de 1.000 habitantes. Então, crescimento vegetativo é isso. A diferença entre essas duas taxas. A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade, lembrando, indica o número de nascidos vivos para cada 1.000 habitantes. E a taxa de mortalidade indica o número de mortos, não importa o tipo de morte, para cada 1.000 habitantes. Vamos agora fazer uma breve leitura da página 12 do nosso livro didático. O crescimento da população.